e teoricamente já está havendo mais uma vez trabalho naquele ponto. 9h51. As novas tarifas sobre produtos importados pelo governo de Donald Trump ainda têm gerado preocupações sobre os impactos na economia americana e também global, e traz uma certa vulnerabilidade também para setores regionais de exportação. Aqui, a nossa região de Campinas, considerando aí cerca de 50 municípios, dos 10 bilhões de dólares exportados em 2024, quase 2,5 bilhões de dólares tiveram como destino os Estados Unidos. E para nos ajudar a entender um pouco mais desse impacto, a gente convidou o Ricardo Buzzo, que é economista, que está em contato com a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Bom dia. Entendendo o quanto o Brasil, consegue, substituindo as vendas externas, principalmente para alguns setores específicos. Podemos considerar quais exatamente, hein, Buzzo? Olha, de toda a confusão que nós temos, nós sabemos hoje a certeza que estamos taxados em 10% de tudo que nós vendemos para os Estados Unidos. Na verdade, os americanos estão taxados, o que encarece as nossas exportações e pode ficar mais difícil, isso de maneira generalizada. Agora, a grande dificuldade é na grande pauta exportadora do Brasil para lá, que é aço, principalmente, e também alumínio, que estão taxados em 25%. Além de ter essa provável quebra aí na balança comercial, que estimula bastante a nossa balança comercial, temos que entender que é um setor muito intensivo em investimentos, vamos imaginar esses alto-fornos das siderúrgicas, e que vai ficar com capacidade ociosa, é provável que tenha capacidade ociosa. E capacidade ociosa, isso reflete em novos investimentos, em empregos e num ciclo econômico aí muito amplo. Vale lembrar que no mandato anterior de Trump, lá em 2018, 2016, ele tarifou o mesmo aço brasileiro, mundial, ele fez isso, e houve problemas nos Estados Unidos. Lá dentro, internamente, os produtores pediram revisão e o Brasil conseguiu uma cota de exportação. Então, parece que o problema é o mesmo, mas a sanção, que é global, continua. E essa sanção, essa taxação para alguns países é muito maior, muito superior, Aí nesse ponto o Brasil teria, e pensando também na nossa região, alguma vantagem competitiva? Sim, porque a notícia é ruim para todos, para o mundo todo, Mas, apesar dos problemas, quando foi lançado o 2 de abril, o dia da libertação, aquela tabela tosca do Trump, a ideia era começar, temos um problema, mas temos uma vantagem competitiva, já que muitos concorrentes nossos são taxados muito mais, então acabamos levando uma vantagem. Agora, tão inexplicável quanto a taxação, foi na semana passada que ele veio falar que porque os países se comportaram bem, com exceção da China, há uma interrupção de 90 dias. Na verdade, isso é um recuo e ele não quer dizer que é um recuo, Há uma interrupção de 90 dias no tarifaço e todos estão igualmente taxados em 10%. Então, aquela vantagem competitiva que era o contrapeso ao nosso prejuízo que tínhamos no raciocínio anterior, hoje já não existe mais. Então, o que parece ser um alívio por conta de retroceder um pouco, de pensar uma pausa de 90 dias, para nós não necessariamente é isso, porque a vantagem competitiva se foi nesse caso. Só para a gente poder entender mais fácil, o Trump criou, nesse tarifaço, ele criou duas tarifas. A tarifa global, que é essa de 10% que o Brasil está incluída, e a tarifa recíproca. A tarifa recíproca é a diferença para os outros países, que, por exemplo, para a China no começo era 34%. Então começou com 10% e depois subiu 24%, e aí acabou vindo o efeito manada, subindo, até chegar a 240
245% de taxação. Então, todo mundo está nivelado na taxa global. O Trump, ele interrompeu, pausou, né, como o pessoal tem dito, a tarifa recíproca. Agora, o Ricardo, analisando a região de Campinas, analisando o nosso potencial produtivo, o que você conseguiu detectar que pode ser afetado pelo tarifaço? Além do aço e do alumínio, Além do aço e do alumínio. Claro. Como vocês bem disseram aí na introdução, a região aí de 10 bilhões de dólares que exportou em 2024, 2,5% foi para os Estados Unidos, 16%, perdão, 24%. Isso, é claro que é significativo, né? Não quer dizer que esses 24% não vão mais ocorrer, esses 2,5 bilhões não vamos exportar mais nada, não é isso. Mas num período de tanta dúvidas, uma fatia expressiva começa a ficar a perigo, né? Do conjunto desses quase 50, 49 municípios aí, o destaque absoluto é para Piracicaba. Piracicaba é uma máquina de exportar, né? Piracicaba exportou em 2024 3 bilhões e 160 milhões de dólares. Desse total, 1 bilhão 330 foi para os Estados Unidos, 42%. E entre os principais produtos aí de Piracicaba, quase 1 bilhão 993 milhões está relacionado àquelas máquinas pesadas da construção civil, como escavadoras, retroescavadeiras, pás carregadoras, esse grupo aí. Então, para a gente ter uma ideia de grandeza, 993 milhões só desse grupo é praticamente o total das exportações de Campinas para o mundo todo, que é de 984 milhões. Então, é uma fatia que começa a ficar perigosa, né? De outro lado, nós temos outros municípios aqui na região que não têm exportações nominais tão vultuosas assim, mas tem dependência. Por exemplo, dos 133 milhões de dólares exportados por Amparo, 70 milhões foi para os Estados Unidos, é 53%. Santa Bárbara do Oeste, 54%. Santo Antônio de Posse, 154 milhões de dólares que exportou, 119 foram para os Estados Unidos. Isso é 78%. E aí o que a gente ouve? Que essas mudanças podem ser oportunas para o estado de São Paulo. Isso a gente pode dizer no agro. Por exemplo, China vai retaliar os Estados Unidos e óbvio que os principais produtos mandados para lá, pelos Estados Unidos, carne e soja. Isso nós podemos suprir. De onde supre? Oeste Paulista, né? Soja principalmente. Carne também lá de Santa Fé do Sul, Promissão. Só que esses possíveis ganhos no agro não compensam, não tem como anular essas possíveis perdas nessa região que está ligado à indústria, né? Então, nós temos, novamente, a região fica com estruturas produtivas, que tem trabalhadores e que pode ter ociosidade. Então, nós não estamos vendo nada no radar que fale assim, olha, tem uma salvação para esse grupo industrial. Não estou dizendo aqui que não vai mais exportar. E pode até ser que tenha outros recuos de Trump, porque é uma manobra questionada. Não tem ninguém no mundo que fale, não, é boa para os Estados Unidos. Nem para isso. Tá? Até lá, tá? Perigo, tanto é que nós estamos vendo a Califórnia entrar com processos, produtores de soja reclamar. Então, isso pode ser revisto. Mas hoje, a situação mostra um perigo para esses grupos industriais. Ô Ricardo, conversando com muitas pessoas nessas últimas semanas, eu via de vários setores diferentes, inclusive, né? Muitas falam sobre a oportunidade de abrir mercados para outros países, inclusive a China, e que talvez o tarifaço do Trump acabe ajudando, em certa forma, ou compensando a balança, abrindo esses novos mercados exportadores. Você acredita nisso também? Olha, enquanto temos todas essas dúvidas para os Estados Unidos, né, que é o nosso segundo destino de exportações, isso é relevante, eu acho que não tem outro caminho senão procurar outros mercados, embora outros recursos possam surgir aí. Agora, o que nós temos que levar em mente é que a China já é o nosso principal destino. E nessa situação, nós vamos ficar cada vez mais dependentes de China. Olha, a China tem como principal destino deles exatamente os Estados Unidos, uma tarifa aí, eu já perdi as contas, né? Já está em 200%. 245%, né, se eu não me engano.
Isso, é que para a China tanto faz, porque já não vai vender e pronto, né? Então, tanto faz, a partir de 35% já é impeditivo. Então, a China vai ter toda essa produção empossada. E é óbvio que ela vai querer vender isso para algum lugar, e quanto mais nós precisarmos dela, possivelmente mais exigirá de nós. Então, a qualquer momento, somos chamados para uma conversa e, olha, você vai precisar receber algo mais meu.